Bom dia a todos. A ideia hoje aqui é fazer uma pequena introdução, depois teremos 20 minutos sobre a apresentação do José Predebon sobre um artigo, Você Não Precisa Ser Criativo, e depois abrir para perguntas e respostas. Um pouco sobre quem é o José Predebon. Além de ser meu pai, ele, nascido em 1931, é palestrante desde 1986 e vem lecionando desde então. Criou até um departamento na SPM, estudou sociologia e é um poeta, como ele gosta de se autodenominar. Autor com mais de 16 títulos publicados, sendo 14 profissionais. E em 2017 ele criou um conceito do pensamento equilibrado e atualmente ele tem um livro terminado praticamente para publicação, que é Dúvidas e Certezas do Encontro da Criatividade com a Tecnologia. O que a inteligência artificial vai fazer com você e o que você pode fazer com ela. Então, eu vou passar a palavra para o José Predebon. Como ele não está presente no momento, é uma simulação. A gente vai falar aqui sobre um texto que eu publiquei, que ele publicou na Exame, que fala justamente que você não precisa ser criativo. É uma frase polêmica, é que você não precisa inovar, mas o que você precisa é estar envolvido na inovação. Não precisa ser criativo, mas você tem que saber que você vai ter que aceitar e se adaptar à inovação se você quiser chegar a um futuro promissor, como vemos aí. Nas empresas, isso muitas vezes não tem sucesso, não tem sucesso as iniciativas de inovação ou de mudança, de criação nas empresas, porque muita gente cumpre tabela ou faz só a obrigação e não entende a necessidade da inovação e não contribui com ela. Então, é muito comum os processos de inovação serem frustrados devido a dependência de que todos têm que estar envolvidos, todos têm que aceitar e estarem envolvidos na inovação de uma empresa. Nas empresas ou nas organizações, a inovação é refém das mentes organizadoras. Por isso que você não precisa ser criativo, você tem que ter a habilidade de poder libertar a inovação. A inovação precisa das mentes organizadoras para ser implementada nas organizações, muito mais do que criar uma ideia ou ter uma ideia criativa, colocar essa ideia em prática numa empresa. É muito difícil isso. E atualmente, cada vez mais os sistemas estão complexos, o mundo está complexo, e para libertar as empresas e o mundo dessa complexidade, só através da implementação de novas ideias. Então, somente com novas ideias sendo implementadas, você vai conseguir se libertar da complexidade e do caos que hoje a gente tem na dinâmica de negócios no mundo. Aqui, o princípio que prevalece é o que a gente colocou uma analogia aqui, o autor coloca uma analogia de um balão tripulado, que ele só é útil quando existe um equilíbrio entre a fantasia e a realidade. Se há muita realidade e pouca fantasia, o balão acaba não saindo do chão. E no sentido contrário, se tem muita fantasia e pouca realidade, o balão se perde sem destino definido. Já quando a gente consegue equilibrar o balão com a realidade e a fantasia, ou a empresa consegue organizar a inovação sem ideias mirabolantes, mas sim colocando isso no dia a dia e otimizando, inovando, a gente consegue atingir o objetivo, que seria, na analogia, o balão chegar à meta, né? As empresas ainda estão muito presas ao vício do sistema de comando e controle. Elas precisam aceitar a inovação. Elas precisam se libertar do comando e controle, de que eu tenho que somente cumprir as regras e obedecer o que foi mandado. Se eu tiver uma ideia, eu posso tentar convencer a empresa de implementá-la e tirar um pouco do lastro de realidade do balão que é a empresa
e conseguir que ela vá mais longe. E para isso, as mentes organizadoras são imprescindíveis. Então, por isso que o artigo diz que você não precisa ser criativo, você precisa adaptar-se à inovação e participar dela, e aproveitar-se dela. Não importa se você é uma pessoa criativa ou organizada, o que importa é que você vai ter que sair da rotina. O novo, você tem que aceitar o novo, buscar o novo, sair da sua área de conforto. Senão, você nunca vai conseguir ser criativo ou participar da inovação dentro da sua empresa. Aqui a gente dá 3 sugestões. A primeira seria o famoso e se e por que não, né? Questionar o status quo, ou questionar o processo atual. Por que a gente não faz diferente? Por que não fazer diferente? E se a gente fizesse diferente? Tentar inovar os processos. Um olhar crítico limita muito a rotina. E assim a inovação acaba sendo, mais uma vez, bloqueada. E a segunda sugestão seria reavaliar o status quo. Das 3 sugestões, a segunda é reavaliar e ver exatamente como está sendo feito e não ter o processo como definitivo. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente, vamos aceitar uma maneira diferente de fazer, por que não? E buscar a zona de desconforto, reinovar-se, ou seja, buscar dentro de si mesmo os problemas de desconforto que você tem e tentar sobrepassá-los, superá-los e buscar uma região de desconforto para você poder progredir. A gente só, como a velha frase, no pain, no gain, se você só consegue aprender se você se arriscar. Não tem prazer se não tiver um risco associado. Bom, concluindo, não inovar é letal, inovar é vital, ou seja, se você não inovar ou não participar da inovação, você vai perder oportunidades no futuro. Então, os planos de carreira bem-sucedidos hoje são aqueles que navegam na inovação e que pertencem aos produtores de ideias criativas ou aos viabilizadores, ou seja, se você não for criativo, vai ter que participar da inovação. Vamos inovar. Nesse momento, a gente abre a sessão para perguntas e respostas e agradece o tempo de todos e vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado e até mais.